o careca do INSS. A publicação, uma mensagem, né, da Roberta, ela diz o seguinte: falei para Fábio que se ele articular logo o negócio do canabidiol, você vai para a África com a gente. Ela manda essa mensagem para o Gustavo Gaspar, tá? Assim ele não tem que aguentar a Renata e eu. Ele falou que se você fizer isso, ele pede para o presidente fazer até lei. E aí ela põe uma risada. Então, ele quer que o Otto fale com o Antônio e você, né? Será que um dia a gente vai passar assim? E aí o Gustavo responde uma risada e diz que exagero. Aí mostra também, enfim, uma relação ainda mais próxima, né, entre ela e esse Gustavo Gaspar, e também a fala do canabidiol, que achei interessante aqui também, porque é uma das empresas que está no bojo dessa investigação, que iria firmar um contrato com o Ministério da Saúde, né, um contrato para fornecer canabidiol para o Ministério da Saúde. E eu queria destacar isso também, Max, para a gente comentar essa parte que ela diz o seguinte, de levar para a África com a gente. É um negócio... Olha, assim que der certo o negócio do canabidiol, e importante essa frase, não é que der certo, né? Assim que o Flávio articular logo o negócio do canabidiol. Veja, não era ela que estava articulando? Por baixo ela é a lobista, ela que tinha que fazer a articulação. Porque o que eu entendo do lobista eu tenho uma empresa e ele vai lá vender meu negócio, ele vai articular o meu negócio junto ao governo. Pelo menos é isso que é a regra. Aí ela diz, falei para Fábio que se ele articular logo o negócio do canabidiol, você vai para a África com a gente. Quer dizer, então, que o Fábio, filho do presidente, estaria articulando com alguém, quem não sabe quem, mas estaria articulando o fechar do contrato com o Ministério da Saúde. E aí tem um ponto importante, porque a gente deixa de perceber o Fábio apenas como o cara lá que não aparece, que fica distante e que não tem participação, ele só é beneficiário. Não, ele, segundo ela, teria que articular logo o negócio do canabidiol para dar para ir para a África ali, enfim. Coloca ainda mais o filho do presidente no negócio, né, Max? Não, deixa muito claro, né, Wellington, na verdade, gente, a Roberta Luquissinger, ela é só uma marionete, ela é um boneco, ela é alguém que está lá fazendo a intermediação, mas sem o Lulinha ela não é ninguém. Isso que está claro. E aí é que entra o tráfico de influência. Sem o Lulinha, nada disso teria surgido, nada disso teria avançado. Quando ela coloca ali, e eu estou tentando achar aqui, Wellington, qual foi a data dessa conversa que você acabou de ver. Deixa eu conferir aqui, eu confiro já. Estou vendo aqui. Foi dezembro de 2024. Dezembro de 2024. Então, o que aconteceu, Wellington? Dezembro de 2024. A gente tem diversas reuniões neste ano do Lulinha no Palácio do Planalto. Então, não é difícil de imaginar que essas reuniões também pudessem estar tratando sobre esse contrato. Lembrando que esse contrato do canabidiol é a minuta, né, que foi enviada pela Roberta Luquissinger para o Marcola, chefe de gabinete do Lula. E nesse contrato é que é o de valor de 626 milhões de reais, que é o que ela pediu 20% de comissão, o que ela iria pedir 20% de comissão, o que equivale aí mais ou menos 125 milhões de reais. Então é com esse dinheiro, Wellington, que eu acredito que seja o contexto da conversa com o Gustavo Gaspar, de que eles iriam para a África, né? E aí você vai junto, né? Porque a gente vai ganhar ali uma bolada, né? Mais de 120 milhões de reais, lembrando, do dinheiro do pagador de impostos. Tudo que está sendo falado dessa gente, toda essa questão, quem vai pagar, o dinheiro que está em jogo é o nosso, gente. Você vê que em nenhum momento, Wellington, isso é muito importante a gente ressaltar aqui, presta atenção, você que está escutando, em nenhum momento se fala da questão técnica da empresa. Em nenhum momento se diz, não, nós vamos fazer isso, vamos ajudar as pessoas, isso vai salvar vidas.
Não, essa empresa ela tem uma vasta experiência, inclusive já me mandaram aqui um relatório sobre toda a experiência dessa empresa. Em nenhum momento se fala sobre isso. Tudo é uma questão de mero interesse, de contas, de valores. Simplesmente é toda uma questão de não, vamos aqui ganhar milhões, centenas de milhões de dólares para a gente poder ter uma vida boa. É só isso. É só isso que está sendo falado. Porque se a gente estivesse falando de pessoas, né, ainda que mesmo com tráfico de influência, mas nem sequer, em nenhum momento dessas conversas, se fala sobre a questão técnica desse contrato. Se fala sobre o serviço que vai ser prestado, de como que nós vamos provar para o Ministério da Saúde que essa empresa realmente tem as condições de entregar esse produto, de que esse produto é realmente muito bom, de que ele é realmente eficaz, de qual o impacto que isso vai ter na saúde do Brasil. Zero. Em nenhum momento se pensa no povo brasileiro, em nenhum momento se pensa no bem da sociedade, no bem comum. Nada. Zero. Tudo o que é falado nessas conversas, tudo que foi mostrado até agora, mostra que era uma grande operação para utilizar-se dessas empresas, ganhar as comissões e se locupletar com dinheiro público, com dinheiro do pagador de impostos. Eu prefiro usar essa expressão, que dinheiro público é muito genérico, né? A gente não sabe de quem é. Não, é o seu, é o meu, é o nosso dinheiro que eles estão fazendo planos aí e nem se sabe se o produto que ia ser entregue, se a empresa que ia prestar o serviço, se ela realmente prestaria, se ela realmente iria trazer algum benefício para a sociedade. Não se fala sobre isso. Não é preocupação deles isso. A preocupação aqui é exclusivamente com seus próprios interesses arrancar o máximo de dinheiro que pudesse nessas operações. É sobre isso que se trata. Esse foi a organização, esse é o grupo que foi montado em torno do Lulinha com a Roberta Lupsinger. Lembrando, esse Fernando Bittar, que faz parte do grupo, ele era o dono do sítio de Atibaia. Aquele sítio lá que o Lula sofreu 3 condenações na justiça, que depois foram anuladas, mas ele nunca foi inocentado, né? Foram anuladas por uma questão de falha processual, enfim, do CEP. A gente já conhece bem aquela história. Esse Fernando Bittar é o mesmo dono do sítio de Atibaia. E aí tem uma outra questão que você falou agora, Wellington, de que a qualquer coisa o Lulinha pede para o meu pai, para o pai dele fazer uma lei sobre isso. Quer dizer, é assim que funciona? É assim que são os meandros ali das tomadas de decisões desse governo? É desse jeito que funciona? Ou seja, se ele fecha um contrato multimilionário que ele acha que vai resolver boa parte aí da vida dele, né, ele conseguiria convencer até o pai, né, até o presidente, até o Lula, para fazer uma lei para ajudá-los nesse negócio? É isso? Então, mais uma vez, outra vez o Lula sendo citado nessa história. Olha, Wellington, vai ter muito pano para manga ainda. Essa investigação ela ainda vai ter muitos desdobramentos, porque a gente está vendo, Wellington, que a questão do INSS, a questão do careca do INSS, era apenas uma das várias atividades da Roberta Lupsinger junto com o Lulinha para conseguir grana através do governo federal. Essa que é a questão. O caso do INSS agora, ele era só mais uma atuação deles. Tá? Na verdade, era uma grande organização querendo atuar ali em diversas frentes, tentando fechar acordos com vários órgãos de governo, com várias empresas, para tentar ficar colecionando aí comissões multimilionárias para poder enriquecer. Para mim está muito claro que é disso que nós estamos falando. E, repito, o Lula está aí sendo citado já 2 vezes nessas conversas. Agora cabe saber se isso já seria o suficiente até para que o Lula tivesse que se explicar, uma oitiva ou algo nesse sentido. O Lulinha, com certeza. É o que o
eu gostei muito da fala do Dr. Eduardo Salles, e que ele falou, para mim já tinha que estar preso. Também acho que já tem que agora, porque o que vai restar para eles? Fugir. O que resta para eles nesse momento é fugir. Então, eu quero saber, vai ter a intimação para a oitiva do Lulinha? Se ele negar, vai ter pedido de extradição para que ele venha se esclarecer, vai entrar na lista da Interpol, enfim, tem muitas incógnitas aí que a gente precisa de respostas e assim, o povo está cansado de impunidade. Chega de impunidade. Não dá para ficar pensando, não, só depois das eleições. Agora já está no ventilador, agora já está de domínio público. Agora o povo brasileiro já sabe exatamente como é que tudo funcionou. E a gente vai querer uma prestação de contas sobre isso. Wellington. Edu, quero te ouvir também sobre toda essa questão envolvendo, e aí cada hora, né, a gente traz aqui um print novo, uma informação dessa divulgada pela revista Veja e tem bastante assunto, e agora essa questão envolvendo, o próprio Max citou, um projeto de lei, etc, enfim, é um outro tema também que eu acho que é importante. Antes do comentário do Edu, vamos fazer pausa no rádio e nós seguimos por aqui no YouTube. Edu, quero te ouvir sobre esse tema que a gente, claro, vamos continuar destrinchando aqui ao longo da edição de hoje. Wellington, quando eu falei que ele tinha que estar preso, é uma questão de prisão preventiva, tá? Justamente porque a gente está falando de tráfico de influência, sendo ele o filho do presidente da República. Então, qual é o poder que tem de coação uma pessoa que já tem a sua acusação baseada em tráfico de influência, obviamente estão com uma forte interlocução no poder da República. Você acha que realmente, dentro de um crime desse porte, esta pessoa poderia estar solta, ela não comprometeria a organização, né, a investigação, melhor dizendo, ela não faz parte de uma organização conforme os diálogos? Qual é a dimensão dessa organização? O Max trouxe bem que o Fernando Bittar, ele faz parte, né, ele seria o dono formal do sítio de Atibaia, a qual foi acusado a posse do Lula, que tinha camisa de coleção de futebol do Lula do Corinthians, os pedalinhos no lago com o nome dos netos e o nome dele e da esposa dele, a senhora Marisa, tinha remédios com nome, remédios controlados, expressos, com aquela receita específica em nome do Lula e o nome da Marisa, tinha uma foto de aproximadamente 3 metros na escada principal do sítio, a foto com a cara do Lula. Não é possível, se o Fernando Bittar adorasse o Lula a esse porte, né? Eu não creio desta forma. Então, está muito claro quem era o dono e quem fazia o uso do sítio. Agora, e aí, inclusive, até me salva a memória, foi apagado isso da internet. Quem achar, é importante que você compartilhe nas redes sociais. Tinha uma campanha do Lula, não lembro se foi na década retrasada, mas foi campanha do Lula. Eu não lembro se foi 2002 ou se foi 2006. Mas tinha uma campanha em que o Lula, a Madonna Marisa, falava o que ele gostava de fazer. E eu não lembro se também era uma campanha do governo federal para fazer a imagem do Lula, de culto à personalidade. E aí ela falou, ele adora ficar no sítio jogando futebol com os netos. Saiu isso na propaganda e apagaram na internet isso. E o sítio era justamente o sítio de Atibaia, que foi objeto anos depois na ação da Lava Jato. Por que eu estou mencionando isso? Porque este personagem, Fernando Bittar, ele também tinha um site, ele era um dos donos da G4 Entretenimento. O que é a G4 Entretenimento? Vale lembrar que isso foi noticiado pela Época, que é do Grupo Globo, em 2 de março de 2016. O Fernando Bittar, ele era sócio do Lulinha na G4 Entretenimento, que hospedava o site para fazer a defesa do atual presidente da República. Então, para colocar notas à imprensa, né, peças jurídicas, toda essa parte de trabalho judicial e de comunicação com a imprensa, estava lá, então, a relação, a hospedagem no site, que o dono seria a G4 Entretenimento e Tecnologia Digital. Entre os sócios seria o Lulinha, o senhor Fábio Luiz e o Fernando Bittar. E aí você pode em casa perguntar, mas Edu, pode chamar de Edu. Edu, o que você está querendo dizer com essa introdução? O diálogo da Roberta Luxinger, né? Fefe, que é o Fernando Bittar, Fábio, que é o Lulinha, e ela, né, Roberta Luxinger, somos uma coisa só. Fábio só entra em campo quando precisa.
Vocês acham realmente que esta rede de atuação acabou lá na década passada? Lembrando que isso que eu acabei de trazer aqui foi uma publicação da revista Época, do Grupo Globo. Não existia ainda a revista Época na época, em março de 2016, já mais de 10 anos atrás. Então, está muito claro para mim toda essa rede, e por estas razões, que se justificaria uma prisão preventiva ou um pedido de extradição, obviamente, do investigado Lulinha, né? O senhor Fábio Luiz, que é o filho do atual presidente da República. Eu não tenho dúvida sobre isso. Caso contrário, você vê o porte financeiro, a vantagem financeira que eles obtinham. Roberto Luxinger brincando ainda, não, a gente só quer 100 milhões. Esse ano eu só quero 100 milhões. Ou, tendo êxito numa operação, 20% equivaleria, igual o Max Truns trouxe, 120 milhões numa operação. Se você acha que esse, né, tendo em vista como foi o modus operandi do Daniel Vorcaro contra jornalistas e influencers, se você acha que um grupo com articulação desse porte, com interlocução com o gabinete da presidência da República e com este porte de fluxo financeiro, se você acha, e ainda mais com 3 inquéritos de tráfico de influência, você acha que realmente não atrapalha as investigações, a atuação e a permanência desse grupo e todos soltos, eu, sinceramente, eu não sei mais o que ameaça uma investigação, tendo em vista que o fator central disso não é somente o poder da República, da presidente da República, mas também a capacidade financeira do grupo que ficou configurado nas mensagens obtidas pela Polícia Federal, Eric. Enquanto você está assistindo esse vídeo, milhares de brasileiros patriotas estão conosco em nossas transmissões ao vivo. De manhã, das 8 da manhã até a 1 da tarde, tem Jornal da Auriverde Brasil. Para fechar o dia, tem o Primeira Página, das 5 da tarde até as 7 da noite. Notícia em tempo real, com análises especialmente feitas para você. Inscreva-se em nossos canais, @Auriverde Brasil, a voz da direita.